TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos ao Nasceu, Bora Cuidar, aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com. Hoje é Dia das Crianças, né? Estamos na Semana das Crianças e nós vamos falar sobre circo. Aquele encantamento, aquela magia, a ludicidade, né? Que fez parte da nossa infância e que vem vindo se perdendo ao longo da infância atual. Será ou não será? Como que as crianças estão tendo acesso ao novo circo, aos artistas circenses e a esse encanto que nós tínhamos da lona? No programa de hoje nós contaremos com um palhaço, com um arte mediador, com o ator Léo Gavioli, que vem fazendo nome na cidade, é um artista petropolitano que se formou lá no Rio e trouxe muito conteúdo e vem fazendo a diferença nesse ambiente artístico. Nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não saiam daí! Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Estamos de volta com o Nasceu Bora Cuidar, aqui na TVC, e nós estamos falando sobre circo, né? A Semana das Crianças está aí, e a ideia é trazer encantamento e falar sobre esse momento tão mágico que fez parte da nossa infância. Nós estamos com um artista circense, ator, arte mediador, palhaço, Léo Gavioli. Seja bem-vindo! Um ótimo dia para você, obrigado pelo convite, Jéssica, é um prazer enorme estar aqui no seu programa. E o prazer é todo meu, né? Eu já acompanhei seu trabalho, já vi alguns eventos, tanto no Sesc, na Praça da Liberdade, evento particular. Eu sei que você vem arrancando a gargalhada da criançada, né? Essa é a nossa função, né? A nossa ideia e é o que mais me completa hoje em dia, é não só das crianças, né? Mas de qualquer pessoa, é tirar aquele riso ali que está guardado ali e às vezes a gente é presenteado com essa coisa tão boa que faz tão bem pra gente, né? Verdade, o que você falou de tirar a gargalhada, me veio uma frase na cabeça que é do P.T. Barnum, do Ringling. Uhum. Na verdade não era, Barney Brothers. De nome agora. Do P.T. Eu sei que virou o Ringling atualmente, o Ringling sim. fechou. Ele foi o fundador. Sim. Que ele fala, a arte mais nobre
é fazer os outros felizes. Não se fazer feliz, mas transmitir essa felicidade e arrancar gargalhada. Eu acho muito legal, uma coisa que me move no meio da arte. E eu sei que move qualquer artista, né? É trazer o encantamento. E eu vejo que no seu trabalho em si, a gente vê esse encantamento que você traz. Sim. Mas, primeiramente, eu queria que você se apresentasse pro pessoal. Quem é o Léo Gavioli? Como que você veio parar na palhaçaria, na arte circense? Então, eu sou o Léo Gavioli, tenho 32 anos, sou morador de Petrópolis, nasci aqui também, né? E eu descobri a arte do circo. Bom, na verdade eu descobri a vocação, né? Vamos dizer assim, a vontade de fazer as pessoas rir desde criancinha. Eu me lembro, assim, a primeira vez que eu descobri o que era causar o riso, quando eu começava a falar coisas erradas e minhas primas ficavam rindo. E eu ficava curioso, falava, mas ela riu por causa daquilo que eu falei? Tá. E aí depois eu repeti uma bobeira daquela de novo e comecei a perceber que era uma coisa que me saciava muito, que me preenchia muito como pessoa, fazia as pessoas rirem, né? E aí depois de um certo tempo passado da minha infância e da minha adolescência, eu nunca fui daqueles, pelo menos até na infância, né? Nunca fui daquelas crianças muito extrovertidas que fazia todo mundo rir, não. No ensino médio que começou a deslanchar um pouquinho mais esse lado, né? E eu lembro quando eu procurei fazer trabalho voluntário, né? Que eu fui inspirado por uma propaganda do Hospital do Câncer, de um mágico de rua, que ele ia fazer uma mágica numa criança, e aí ele tirava o chapéu da criança, a criança estava usando uma peruca, e aí ele coloca a cartola na criança, faz uma mágica e a criança tinha cabelo. E aí eu tava numa depressãozinha aí de adolescente, tinha terminado com uma namoradinha que me deu uma... Acho que a única coisa que salva do namoro que eu tive com ela foi essa inspiração para buscar a arte do riso e a palhaçaria do trabalho voluntário, né? Aquela propaganda me inspirou a procurar um trabalho voluntário em hospitais, para fazer palhaço em hospital, até um pouco também pela influência do filme Patch Adams, né, que é um grande inspirador de quem faz esse trabalho em hospital, e um grande inspirador também de muitos voluntários que não são nem profissionais, mas que doam o seu tempo e a sua alegria para fazer esse tipo de trabalho, né? E aí conheci o pessoal da Pastoral da Saúde no Hospital Santa Teresa e passei a ter um contato com a palhaçaria lá no Hospital Santa Teresa. O tempo passou um pouquinho, né? E eu senti um pouco uma necessidade de ferramentas, porque eu tinha uma energia muito boa, que até uma energia que o meu palhaço tem, uma energia bem explosiva, né? Eu sou uma pessoa bem extrovertida, assim, de enérgica, né? Isso eu transmito muito também no meu trabalho de perna de pau, né? Que é uma persona. Então, né, aquela coisa grande se torna mais grande ainda na minha atuação e na minha intervenção. E aí, mas eu sentia falta de alguma coisa a mais, de chegar na criança, de ter um recurso, né? Talvez um malabares, talvez uma mágica, talvez uma música. E assistindo o documentário dos Doutores da Alegria, eu tive a oportunidade lá no Mercado Estação, tinha acabado de abrir o cinema, né? Devia ter 1 ano, 2 anos que aquele cinema tinha sido aberto. Eu conhecia o proprietário do shopping lá e pedi a ele para a gente assistir, para a equipe do que fazia o trabalho voluntário assistir o documentário lá. A gente assistiu, a gente foi tudo de palhaço, foi mó engraçado, porque um monte de palhaço assistindo o documentário e uma pessoa só, era uma quarta-feira à tarde, uma pessoa só assistindo o documentário, assim, a paisana, né? E aí a pessoa sentada lá na cadeira, assim, e entra aquele monte de palhaço, assim, e a pessoa não entendendo nada, né? Foi uma experiência bem legal. E aí, assistindo aquele documentário, eu falei, pô, peraí, é muito legal o que a gente está fazendo, mas o buraco é um pouco mais embaixo. Eu vou me aprimorar um pouco mais e vou buscar saber o que é isso, o que é a função do palhaço, o que é a palhaçaria, o que é esse trabalho em hospitais, né? E aí, para me aprimorar, eu fiz uma oficina de malabares e perna de pau na Escola Nacional de Circo, uma oficina de férias. Foi meu primeiro contato, assim, com um pouco mais a fundo na arte circense. E dali por diante eu passei a trabalhar em alguns eventos, fazendo perna de pau em comércio, fazendo intervenções diversas, assim, shoppings, né, essas coisas assim. E aí, depois de um bom tempo trabalhando com um evento, deixei
de trabalhar com a equipe lá do hospital por motivos maiores de compromissos profissionais, de trabalhar até com outras áreas que eu não trabalhava, que era a arte, né? E então, tá falando do... Você estava falando do... Me perdi aqui no Você raciocínio. estava falando da tua formação, que você pegou, começou a crescer bastante. Isso. E aí, depois de um tempo trabalhando, há uns 5 anos atrás, que é o tempo que eu sou formado no teatro, eu senti uma vontade de voltar a fazer teatro. Tinha feito teatro na minha adolescência, tinha uma vontade de voltar a fazer teatro. E aí procurei, um colega meu me indicou o Instituto Técnico do Brasil, que é o ITB, que tem na Floriano Peixoto, que é a escola que trouxe essa oportunidade para os petropolitanos de se formarem no curso técnico, um curso que te dá direito a DRT, né? E ali eu comecei a ter um contato maior com o teatro. E nesse tempo todo que se passou, eu trabalhava na perna de pau, fazia malabares, fazia circo, né? Já exercia a função do artista circense, mas eu ainda não tinha encontrado um palhaço. Porque a palhaçaria, ela tem uma peculiaridade muito grande, que é que a gente nem fala assim, você faz palhaço, você é palhaço. A gente tem um carinho muito grande de falar do nosso personagem, que a gente não é nenhum personagem, é a nossa persona, né? É o nosso eu mais excêntrico que a gente tem para mostrar para o mundo. Então eu falo, o meu palhaço. Então eu encontrei o meu palhaço só em 2016, depois de me formar no Instituto Técnico. Eu escrevi, inspirado pelo Madison José e a Renata Alves, que são do grupo Teatro Circense Andança. Eu assisti ele fazendo um solo, uma dupla de palhaços lá na Praça de Cascatinha. Um teatro de palhaço na rua, e aquilo me inspirou muito. Eu falei, eu tenho que fazer isso. Hoje em dia eu trabalho com os dois, né? São grandes amigos, é uma honra sempre que eu posso estar trabalhando com eles, né? As pessoas que me inspiraram a fazer aquilo, a virar um palhaço, hoje eu trabalho junto com eles, é muito legal. E aí eu escrevi a peça A Estrela do Circo, que foi o meu primeiro espetáculo de palhaço, né? Já tinha escrito uma outra peça que se chama O Velório do Peixoto, mas era uma peça de humor, um besterol para adultos, né? E aí escrevi essa peça para teatro de rua, acabou que virou uma peça para caixa, né? Pro teatro fechado, mas também a gente apresenta ela em teatro de rua. E ali eu encontrei o Mortandela, né? Então foi mais ou menos assim um resumão assim de como eu cheguei até hoje. Mortandela que, gente, já virou tema de festa de aniversário. Isso Mortandela aí. já encantou criança a ponto de virar festa. Tá? O Lucas, né? Mandar um beijo aí pro Lucas, que é meu sobrinho, meu primo, mas é igual um sobrinho, né? Quando a gente tem uma diferença muito grande assim, acaba que a relação é de um tio e sobrinho, né? E ele é o maior fã que eu tenho, assim, né? Tenho alguns fãs, mas ele é o maior fã, que ele vai aonde eu tô, ele que a Thaís, a minha prima, consegue levar ele tá. E é mó engraçado que aí ele me dá muita ferramenta, porque ele já viu o espetáculo, então ele fala, essa eu já vi, e aí eu brinco com aquilo, né? Eu não posso ignorar ele, né? Uma das coisas mais gostosas de ser palhaço é isso, a gente tem toda a liberdade de improvisar e de usar o que o público dá. Vão consumindo, né? Isso o daí. espetáculo nunca é igual, porque vai variar da interação daquele público. Se fosse igual, eu acho que eu já tinha desistido de fazer, que aí não tem graça, né? Verdade. Se fosse igual, a gente grava e deixa passando no YouTube, grava DVD e manda pra onde quiser mandar. O gostoso é estar ali com o público e usar as ferramentas e os presentes, né? A gente chama de presente. Tem muita coisa que acontece em cena, esse espetáculo Circo do Seu Léo, que é o que eu tô trabalhando e circulando mais atualmente, ele é um espetáculo que ele foi criado a partir do público, por uma necessidade de renda. Eu já tinha algumas coisas assim que eu já fazia um malabares, já fazia uma coisinha ou outra ali. Aí eu perguntei ao Natan Cardoso, que é um grande amigo meu, que é circense, ele é de família circense mesmo, nasceu na lona, cresceu na lona, e hoje ele mora em Petrópolis. Eu falei, Natan, me ajuda a fazer umas mágicas aí, que eu preciso montar um produto para fazer em festa, para mim poder conseguir trabalhar um pouquinho mais do que eu estou trabalhando. Eu trabalhei muitos anos com animação, trabalho ainda hoje, mas hoje eu trabalho muito mais com recreação, com teatro, né, do que com recreação. E aí eu montei um mini show, foi difícil até chegar no nome Circo do Seu Léo, né? Eu montei um mini show, que aí chamava de
circo solo, show solo, solomente, até chegar no circo do Seu Léo. Tipo, a primeira apresentação foi muito simples, era um diamante bruto, né? E conforme aconteciam coisas inusitadas no espetáculo, quando eu me atrapalhava com uma mágica, quando eu me atrapalhava com uma criança, né? Às vezes algum comentário do público que se repetem em algumas situações, eu dei uma resposta assim totalmente espontânea e virou repertório, né? Então hoje o espetáculo tem seus 50 minutos, já fiz apresentações que duraram 1 hora, mas tudo material que eu fui ganhando de presente do público e do astral que envolve a gente quando a gente está em cena, que viraram repertórios. E é legal falar isso, porque o Circo do Seu Léo tá fazendo algumas apresentações online agora, nesse período de pandemia, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E os artistas ficaram assim vendidos, né? Estamos a Deus dará. Assim, a grande dificuldade, o grande vazio que eu tô sentindo é isso que eu acabei de falar, né? O público, né? É o público, então, a interação. eu quando eu não estava circulando, quando eu não estava apresentando o espetáculo pelo SESC, que é um grande parceiro que está sempre fortalecendo e incentivando os artistas de pequeno porte, se eu tava assim já se eu passava uma semana, 2, 3, quando eu começava a ficar um pouquinho irritado assim, eu via que eu já não tava uma pessoa, já começava a ficar um pouquinho rancoroso, eu falava, tá na hora do Mortandela vir aí, né? O Mortandela tá guardado já tem um tempo. É porque aquilo me alimenta a minha alma de tal maneira que me rejuvenesce. Então, quando antes da pandemia, se eu ficava um tempo sem usar, sem ser o Mortandela, eu pegava a minha malinha, ia para a Praça da Liberdade, para o Parque de Itaipava, fazia o meu chapéu ali, tinha esse contato com o público e me alimentava dessa energia. E na internet? Na internet a gente até tem o público do outro lado, mas a gente não tem a gargalhada, né? A gente não tem aquela energia do ambiente, né? Que te passa mesmo da pessoa, né? Que é uma coisa que a gente só sente estando junto, né? Verdade. E a gente tá nessa sensação, né? Nesse vazio que a gente preenche de alguma forma. Tando de palhaço, fazendo apresentações online, mas não é a mesma coisa, mas é o que a gente tem para hoje, né? Então, e o que o público precisa também, né? Porque o público em casa, ocioso, sem atividades, precisa de um entretenimento. Isso é verdade. Bem, eu vou te pedir licença rapidamente. Nós Claro. vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não saiam daí. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Estamos de volta com Nasceu Bora Cuidar, aqui na TVC, canal 16, em Petrópolis, com a participação do Léo Gavioli,
que é palhaço, né, artista da cidade de Petrópolis, arte mediador, e vem fazendo a diferença no ambiente, né, no cenário artístico, no cenário humorístico da cidade, né? Seja bem-vindo novamente, Léo. No Obrigado. bloco anterior, a gente estava falando sobre você estar atendendo, né, online, sobre a magia do circo. Contamos bastante da sua história. E eu queria entrar agora na questão do lúdico, né, do ambiente da lona, da magia. Primeiramente, como que foi sua experiência, né, teu primeiro contato com a lona, com o circo em geral? Eu tenho uma imagem muito forte, né, na minha memória, que foi eu com a minha família assistindo um circo lá no Quitandinha, e eu lembro muito daquele barulho, né, do Globo da Morte, né, dos motoqueiros, e não tenho uma memória do palhaço dessa primeira experiência, que eu era muito criança ainda, muito pequenininho, e eu lembro muito daquilo que era um adereçozinho assim, que eles tiravam a foto e colocavam um olho mágicozinho que tu olhava assim, né? E aquilo ali da foto da minha família toda que eu olhava ali, né? Então aquilo ali era a experiência que eu tinha. E trazia a tua memória afetiva Trazia também, minha memória né? afetiva com o circo, né? E depois, tinha meus 14 anos de idade, se eu não me engano, eu fui num circo de novo com a minha família e eu me encantei muito pelo trabalho de um palhaço. Eu não me lembro o nome desse palhaço, mas ele fazia umas acrobacias muito legais, cômicas na cama elástica, e ele caía, ele fazia um personagem de um bêbado na cama elástica, ele pulava, caía, né? É um número muito clássico que tem em circense, e aquilo dali me marcou muito, que eu saí muito feliz daquele circo lá, e eu falava, pô, isso é muito legal, eu gostaria muito de fazer uma coisa dessa, mas não me imaginava ainda entrando para esse mundo. Essa questão da infância eu acho muito legal, né? Antigamente a gente tinha os registros, as fotos, a lembrança da lona. Minha filha esses dias me perguntou, né? Ela não teve esse contato com a estrutura de circo que a gente tinha. Que tinham todos os animais, o Globo da Morte. Ela pegou, estava vendo um desenho animado e ela, mãe, o que é o Globo da Morte? Então era uma bola grandona e ficava um monte de moto andando muito rápido dentro. A gente vê que isso, hoje em dia, né? Esse fascínio que a gente tinha, o encanto, o entretenimento do circo era algo muito mais presente na nossa infância do que vem sendo da infância da garotada, né? E a lona, a vivência de uma lona, de estar dentro de uma lona, como a gente até comentou antes do programa, é uma coisa que as crianças não têm. As crianças têm acesso ao circo como você tem levado, por exemplo, né? Na escola, na praça. Isso. A lona de circo, né? Eu tive a experiência de apresentar numa lona de circo, fiz uma participação no circo que estava lá no Sesc, no ano, não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, da família Robatini. Eles estavam lá com o Italian Circus e foi muito gostoso, a sensação assim, já era artista circense, já era palhaço há um tempo e nunca tinha pisado na lona para apresentar, né? E foi muito legal. A gente aprendeu uns 4 a 5 números de palhaço só nos bastidores. Passava um, falava, pô, tu sabe aquela sketch, aquele número tal, tal, tal? Não. Aí, tipo, o espetáculo rolando e os caras lá ensinando, maneiro. Aí passava outro, pô, e aquele número tal, tal? Sabe? Foi muito gostoso a experiência. E sobre essa questão, né, da lona hoje em dia, né, tá muito defasado. As famílias circenses estão passando por uma dificuldade muito grande. É uma espécie ameaçada de extinção, né, vamos falar assim, né, de artista, né? E eu trago, bom, eu interpreto isso muito também pela modernidade e pelas transformações que a gente tem cultural, né? As transformações culturais tecnológica também, que interfere, né, diretamente. O circo, estudando um pouco da história do circo, a gente vê que quando o circo surgiu, ele era o entretenimento, né? Então, não tinha rádio, não tinha TV, e o que as pessoas tinham quando chegava o circo na cidade? É o circo. Então, e a cidade inteira assistia o circo, a cidade inteira se encantava com aquelas pessoas voando, aquelas pessoas levantando pesos incríveis, com o palhaço, né, que fazia todo mundo rir. E veio vindo o rádio, a TV, já foi diminuindo um pouco isso. Depois as questões com a proteção dos animais também, né?
que eu concordo muito também, Sim, né? da retirada dos animais. Eu concordo tanto pelo bem-estar do bicho, né? Porque ficar viajando de uma cidade para outra, isso traz um desconforto muito grande para a vida do bicho. E tanto por algumas famílias, alguns circos que tratavam mal mesmo, né? Existem algumas lendas urbanas aí que a gente escutava quando o circo chegava aqui em Petrópolis. Eles pagavam para quem levasse gato e cachorro de rua, sabe? Para alimentar os leões. Uma coisa absurda. Como é que se sustenta um leão também, né? Eu fico pensando nisso. Tem que ter um público muito alto, né? Mas enfim, isso é uma discussão muito extensa, né? Eu não sou a favor também. Ao mesmo tempo que eu vejo alguns circos exteriores que têm animais. Grande, né? Não, em alguns circos exteriores ainda é permitido. Ainda? Sim, e vejo alguns números assim que me deixam muito encantado, né? É uma discussão que me faz refletir também. Mas também não sou a favor de ter, mas ao mesmo tempo que eu vejo o cuidado que alguns proprietários têm com os seus animais, eu falo, pô, é para parar e se refletir com, não assim, uma ideia de senso comum, né? É uma reflexão muito profunda que a gente precisa ter, mas enfim. E hoje em dia, então, como é que leva a criança no circo, né? O apelativo acabou voltando para os personagens, né? Eu não concordo de ter personagem circo, personagem Disney, personagem Marvel no circo, mas também entendo o lado do proprietário do circo, porque se ele não colocar, pai nenhum vai levar a criança para assistir. O pai leva porque leva a criança para assistir o Hulk e o Homem de Ferro, para assistir a Frozen. E ao mesmo tempo que eu também não julgo o pai e a mãe, algum dia algum proprietário de circo virou e falou, pô, vou botar um personagem aqui. Uhum. E ganhou dinheiro. Então, e aí os outros falaram, pô, tô né? ganhando dinheiro, estão ganhando dinheiro lá colocando o personagem, vamos colocar também. E acabou que a cultura foi se mutando e hoje em dia é cultural. Se o circo chega na cidade e não tiver um personagem, o cara não coloca ninguém na lona e vai sair no prejuízo, entendeu? Que já tá difícil de se ganhar dinheiro com o circo, de se manter sem esses personagens, né? Imagina sem. Mas o legal foi até o que a gente estava conversando nos bastidores, de trazer a cultura inserida nos personagens, não apenas os personagens. Sim. Os personagens não serem apenas aquele artista, aquela pessoa que estava passando na rua ali, coloca a roupa e coloca aqui no meio do Exatamente. circo. E sim serem os profissionais que estudam. Gente, Brasil é referência com a Escola Nacional de Circo. Sim, sim. Tem gente que vem de fora, a gente falou isso. Tem gente tem. que vem de fora, a fila de espera é enorme. E para quem é de Petrópolis, está aqui do lado. Aqui em Petrópolis não é escola de circo, tem academias que dão aula de arte circense. Então as crianças desde cedo têm contato com a palhaçaria, com as acrobacias, com malabares, com alongamento, com tecido, com tudo isso. E formam uma infância, eu acho que mais lúdica. Eu acho que nesse momento, né, estamos no mês das crianças, Semana das Crianças, falar sobre a ludicidade, sobre as vivências sensoriais que o circo traz é muito importante. E as crianças, no tempo de pandemia, o estímulo sensorial das crianças, que era isso daqui, é escola, é coleguinha, é atividade física, é atividade extracurricular, fez isso daqui, gente. Mas reduziu muito. Sim. Então esse contato vai fazer diferença. Até na retomada, se Deus quiser, a pandemia daqui a pouco está acabando e tudo está voltando ao normal. Esse acesso com o circo, com a arte é extremamente importante, né? A gente estava comentando de como que poderiam se inserir o personagem, né? Os personagens Disney, Marvel, no circo, né? E eu lembro de uma história que o Nathan Cardoso, um grande amigo meu, parceiro aí de circo aqui de Petrópolis, ele é de lona, ele nasceu na lona, e o pai dele tinha um circo, e ele colocava os trapezistas vestidos de Homem-Aranha, de Super-Homem, de Batman. Então quando a criança via, olha, o Homem-Aranha tá ali, que legal, sabe? E era um número circense, não era só o personagem pelo personagem, sabe? Aí sim, isso é arte, isso é fazer arte, né? Não é só colocar o personagem e o personagem vai lá, o Homem de Ferro, né? Entra igual eu já assisti um circo. Quando vem circo na cidade aqui, eu não vou nem no final de semana, porque durante a semana não tem personagem. Então a gente vai durante a semana para poder assistir o espetáculo mesmo, né? Mas eu
tive uma situação que eu fui no final de semana e só ficava lá, o Hulk batendo a palma assim, fazendo as coisas assim, né? E o Homem de Ferro fazia assim com coisa. Aí dava aquele soquinho no chão. E as crianças loucas, lógico, né? O personagem tá ali Pô, pertinho, né? É o ídolo dele que tá ali na frente, sabe? Mas aquilo ali pra mim não é circo. É outro lugar, sabe? E esse acesso, né? Essa oportunidade que as crianças têm de estar fazendo circo, né? De estar tendo contato, de fazer um malabares. A gente tem vários projetos aqui, né? O próprio Riso Solto, que foi o festival que a gente fez ano passado, o Encontro de Palhaços e Circo de Petrópolis. A gente deu várias oficinas, né? No início desse ano, antes da pandemia, eu estava dando uma oficina profissionalizante para artistas e interessados de perna de pau, para a pessoa aprender a andar na perna de pau. Todo mundo aprendeu a confeccionar a própria perna de pau. Então o artista não só aprendia a andar na perna de pau, mas a confeccionar a própria perna de pau, e podia levar isso para o grupo dele, podia o professor levar para a escola e fazer as pernas de pau da escola, entendeu? É uma coisa que vai um pouco além do mínimo que a gente pode fazer, né? E aí, eu dou aula no Sesc Teresópolis, né? Alguns colegas dão aula aqui no Sesc Petrópolis também. O Sesc está sempre oferecendo várias atividades. A Circus Fit, que é uma escola que tem aqui no centro da cidade, em frente, em cima do Tic Tac ali, é uma escola que dá acrobacias para criança. Tem turma a partir de 4 anos de idade, se eu não me engano, né? As crianças bem novinhas. E não é só criança, não. A mamãe pode entrar ali, ó. A filha já tá fazendo aula, tem aula para adulto também. Tem aula para adulto. Eu aprendi algumas coisas com ela. Troca, né? Eu ensinava ela algumas coisas de malabares, perna de pau. Ensinei a Fernanda a andar lá. E fiz algumas aulas de tecido, não para me profissionalizar e para fazer números no tecido. Dá até para fazer de palhaço, que fica engraçado, né? O palhaço tentando fazer alguma coisa sensual lá, alguma coisa virtuosa e acaba dando atrapalhada. Não que o tecido tenha que ser sensual, mas se eu fosse fazer uma cena de palhaço, eu ia levar para esse lado para buscar uma comicidade um pouco maior. Mas aprendi assim para ter uma noção básica para ensinar iniciação ao circo para as crianças, né? Sim. E é mais ou menos isso. O lúdico da lona, ele não vai ser replicado, né? Ele é irreplicável, que eu gosto de falar. Mas aí os artistas hoje estão se reinventando para poder sobreviver e para poder levar sua arte aos locais, né? Porque, por exemplo, eu não consigo levar uma lona de circo numa escola lá no Canto do Rócio, uma escola lá no Vale do Cuiabá, né? Vou lá montar uma lona de circo É uma estrutura muito grande para um momento tão curto. Tem uma lona de circo, às vezes tem escolas que conseguem levar, mas é uma dificuldade muito grande, tem que pegar a autorização de todas as crianças. Aí alguma criança não leva autorização, a criança fica na escola enquanto as outras vão no circo. Olha só que violência simbólica que a criança passa, sabe? Então, a gente levar, mesmo que seja no modelo pocket, é muito mais prático e muito mais viável você fazer essa apresentação solo, como é no meu caso, em duplas, em trios, que eu também trabalho, né? E apresentar assim para as crianças, né? Bem, Léo, queria que você deixasse contato. Infelizmente a gente precisa encerrar, mas eu sei que tem muita coisa para contar, tanto da história quanto do cenário artístico da cidade, que quem quiser, gente, segue o Léo nas redes sociais. Ele promoveu o Riso Solto ano passado, esse ano, infelizmente, né? A gente com ainda a pandemia. Né? A gente ainda está tentando fazer ele online. A gente vai inscrever na Lei Aldir Blanc e vamos ver se a gente consegue fazer ele online. Tomara. Eu, ano passado, não consegui organizar minha agenda inteira. Mas eu fui no espetáculo solo. Foi de uma palhaça, não lembro o nome dela. Foi Foi no primeiro espetáculo solo de palhaça. Foi uma palhaça Fran que ela tinha. Foi a Fran. Que tinha aquele bambolê que mudava de... Gente, eu fui sozinha, porque eu não tava com as crianças no dia. Mas eu fiquei um espetáculo adulto. encantada. É um espetáculo adulto, mas eu fiquei encantada, sabe? Com a palhaçaria, com o momento, com o ambiente. Não foi na lona, mas foi na caixa preta, né? Foi dentro do teatro. O teatro também causa isso, né? Muito mágico, muito divertido. Então, para quem quiser, acompanha o Léo, que ele tá divulgando, ele tá no meio artístico, então tem teatro, tem comédia, tem humor. Ele tá arrancando riso,
Procura com o Léo, que eu tenho certeza que ele vai estar divulgando, ele pode tirar dúvida de onde encontrar, né? E vai atualizando todo mundo. Então deixa aí teu contato, Léo. Isso. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, o Facebook é Gavioli, né? Tem o Léo Gavioli, que é o meu pessoal, e tem a página, que é o Gavioli, onde eu sempre posto as coisas, as atividades que vão estar acontecendo, né? E o Instagram, que é @LeoGavioli, sem acento, Gavioli, Gaviole, como se fala mesmo, e você vai ficar sabendo das atividades lá. Na Semana da Criança, eu estou oferecendo um serviço para escolas, né? Quem quiser pode me mandar um WhatsApp, que é 24 99286 5337, e eu tô indo na escola para fazer uma apresentação online de dentro da escola, né? A gente podia estar fazendo isso de qualquer ambiente, para criança, ou até mesmo passar um vídeo para as crianças na Semana da Criança. Mas eu estou buscando um pouco mais de intimidade, uma relação um pouco mais próxima com a criança, da criança olhar o palhaço, olhar o artista, ai, que legal, ele está lá na minha escola, né? E aí talvez fazer um número com a participação de algum professor, para isso deixar ela mais apropriada ainda daquele conteúdo, para ela se sentir presenteada mesmo na Semana da Criança com esse material, né? E segue a gente lá, porque estão vindo algumas atividades, né? No canal do YouTube também. É MR, né? Mr. Gavioli. Não tenho nada de Mr., mas Mr. só o Jesus do Flamengo. Mas é Mr. Gavioli, porque foi o que o YouTube colocou lá. Mas se botar Léo Gavioli, nas minhas redes sociais também tem os meus vídeos, né? Alguns links assim pro YouTube. E tem algumas atividades lá. Fica ligado aí pelo o YouTube do Sesc. Eu fiz uma apresentação no sábado passado, tem um espetáculo lá de 25 minutos do Circo do Soleil, uma apresentação remota que eu fiz para o Sesc. Então pesquisa lá no Sesc, Arte em Cena, que você vai encontrar esse material também para poder assistir em casa. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar a sua história. Obrigado. E obrigada a você que ficou aí até o final do programa. Lembrando que dia 12/10, hoje à noite, no nosso Instagram, vai estar saindo o resultado do nosso sorteio da loja Boy Girl Online. O link está aparecendo aí embaixo, mas o sorteio está lá na nossa página do Instagram, de um vale de R$100 em compra. Então aí, ó, Semana das Crianças, você vai deixar teu filho animado com presentes importados. A loja trabalha com produtos importados. Então aproveita, corre lá, ainda dá tempo de comentar rapidinho aí alguma coisa. Ou seguir também, né? Segue lá a página da loja, porque tem muito produto, muito brinquedo, novidades, dicas, tudo para os seus filhos, tá? Nosso programa fica por aqui. Lembrando que você consegue ver as reprises, tanto nas reprises aqui do canal, quanto no Facebook, TV Cidade de Petrópolis. Foi um prazer recebê-los. Feliz Dia das Crianças, feliz Semana das Crianças, muita risada para todos e até o próximo programa. TVC 16. Aqui você se vê.